é Thiago Moraes, eu sou professor de Geografia aqui do canal, beleza? E a gente está fazendo essa live hoje com vocês com um assunto que nós apostamos muito que caia no seu Exame Nacional do Ensino Médio desse ano, beleza? Mas apostamos muito de verdade. A gente sabe que o Enem desse ano, especialmente na prova de Ciências Humanas, vai vir com questionamentos, vai vir com direcionamento, com um teor de questões diferentes. Sabendo disso, a equipe aqui do Enem BR sentou, conversou, pensou e observamos que há alguns temas que sim podem ser mais propícios a cair na tua prova de Exame Nacional do Ensino Médio. E um desses é o que nós vamos ver agora. Então, não saia do canal, continue aí com a gente na transmissão, beleza? Que com certeza você não vai se arrepender. E aproveita e se inscreve no canal, vai aí no botãozinho de lado aí, ó, se inscreve, beleza? Dá uma curtida nessa aula, compartilha com teus colegas, beleza? É gratuito, sem problema nenhum, e você vai poder ter acesso às outras aulas aí, você se inscrevendo no canal de forma mais fácil. Massa? E novidades com certeza virão futuramente, tá bom? Você que quer prestar aí concurso, vestibular para universidades estaduais aí, locais do seu estado, beleza? Tranquilo? É só vocês ficarem aguardando aí que a gente vai lançar para vocês essas novidades. Massa? Então vamos lá com o assunto, sem mais delongas, a tela cheia aí. Vamos lá, tela cheia. O assunto é Brasil e a economia global. Galera, Brasil e a economia global, volta para mim aí, vamos lá. Brasil e a economia global. Pessoal, é o seguinte, quando o assunto é a inserção do Brasil na economia global, nós podemos ter uma visão contextualizada mais contemporânea, mais atual, que é a que nós vamos nos aprofundar, e podemos fazer uma análise um pouco mais histórica dessa inserção do Brasil nesse mercado de comércio global, nesse xadrez que é as disputas comerciais entre os países. Né? A OMC foi criada para tentar conciliar esses interesses, né, comerciais entre potências e países centrais, não periféricos, né? E a OMC foi criada para isso, né? Mas, galera, bem antes, o Brasil já se inseriu nesse mercado, nesse comércio mundial, e essa inserção se deu especialmente a partir do ciclo do café. O Brasil, desde a sua inserção de fato no comércio com outros países, no comércio externo, o Brasil já se configurou como um país agroprodutor e agroexportador. Então, por um longo período aí do século XIX, até mais precisamente o final da década de 20, o café era o principal produto de exportação do Brasil para Europa e Estados Unidos, os dois maiores compradores do nosso café. O café, galera, que obviamente ajudou a construir o sudeste do Brasil, especialmente o estado de São Paulo. O estado de São Paulo se infraestruturou entre o século XIX e o início do século XX com ferrovias, Porto de Santos, a própria cidade de São Paulo, a cidade de Santos, o interior cafeicultor paulista. Toda aquela região de cinturão de produção de café no sudeste do Brasil se desenvolve com a exportação desse grão, dessa commodity importante para o mercado externo brasileiro. E o Brasil se insere nesse comércio a partir da produção de café para o mercado de consumo externo. Obviamente, galera, que houve períodos no qual o Brasil teve que mudar a sua política de inserção no comércio mundial, né, no comércio mundial. Então, quando o Brasil ele inicia seu processo de industrialização na década de 30, com as indústrias de base, no período de Getúlio Vargas, nós tivemos uma interrupção desse processo nesse processo de venda de produtos agrícolas do Brasil para outros mercados, já que o foco maior do governo, o objetivo maior do governo Vargas naquele momento era de fato industrializar o Brasil de base para que outras indústrias multinacionais de produção de manufaturados e também de produção de automóveis, de produção de eletrodomésticos, produção de produtos fármacos químicos que vieram para cá para o Brasil, seria necessário essas indústrias de base
serem desenvolvidas pelo Estado brasileiro no governo de Getúlio Vargas para que essas multinacionais chegassem e aportassem aqui no Brasil. Inclusive era sonho da elite liberal brasileira da década de 50 e da década de 40 que o Brasil fosse um dos países que produzissem automóveis, já que o automóvel fazia parte, né, do sonho americano chamado America of Life, né? O automóvel era o produto que naquele momento da história do comércio mundial, sinalizava, simbolizava a modernidade, né? O futuro. E o Brasil tinha que produzir esses automóveis, mas para isso era necessário, primeiro, indústrias de base que extraísse ferro, como assim a Vale do Rio Doce fez, indústrias de beneficiamento desses minérios, como a Companhia Siderúrgica Nacional e a Petrobras, também governo Vargas, década de 50, e outras indústrias, como a Companhia Nacional de Motores, Fábrica Nacional de Motores, perdão, surgiram nesse governo desenvolvimentista e nacionalista de Getúlio Vargas. Nesse momento, galera, no governo Vargas, durante o governo Vargas até os governos militares brasileiros, nós tivemos momentos distintos da inserção do Brasil no comércio mundial. Nós tivemos momentos em que houve a maior proteção do Estado brasileiro para com as indústrias brasileiras. Houve um forte keynesianismo, né? Pessoal, o que é keynesianismo? Keynesianismo vem da ideia, né, uma doutrina política, do qual defende-se que o Estado deve intervir diretamente na economia para que aquela economia não entre numa crise, né? Então, no momento em que essa economia possivelmente entre num processo de colapso ou de recessão, o Estado está lá para garantir que aquilo não aconteça, investindo seu tesouro de reserva ou ações de dívida pública do Estado nesse cenário de crise. Então, o keynesianismo defende que sim, o Estado deve intervir na economia para que essa economia não entre em crise. E além dessa intervenção na economia, houve um momento de protecionismo muito forte entre o governo Vargas e os governos militares brasileiros. Era muito complexo. Algumas indústrias estrangeiras, especialmente de gêneros alimentícios, chegarem aqui no Brasil e produzirem em território nacional, tendo em vista o forte protecionismo que o governo brasileiro exercia para com os seus industriais. Então, não era muito fácil uma indústria entre os governos de Getúlio, Dornelles Vargas e os governos militares entrar no Brasil com benefícios fiscais e produzir no nosso território. No entanto, galera, nós passamos por uma abertura econômica muito interessante, especialmente no governo de Juscelino Kubitschek, um governo desenvolvimentista, do qual o slogan, né, desenvolver o Brasil 50 anos em 5, aquela ideia de tornar o Brasil um país moderno, de tornar o Brasil um país rodoviarizado, totalmente interligado do norte ao sul, de leste a oeste, era uma ideia bastante, como podemos falar, uma ideia bastante modernista para aquele momento da história do Brasil. Lembrando, galera, que até o governo de de Juscelino Kubitschek, o Brasil era um arquipélago econômico. Não havia ligação física, né? Não havia meios de ligação física da região Nordeste com a região Sudeste, do Sudeste para o Norte, ou seja, não havia estradas suficientes e ferrovias suficientes que interligassem as regiões do Brasil. E o próprio comércio interno do Brasil era muito complexo, era muito difícil comercializar entre as regiões brasileiras, o comércio entre as regiões brasileiras, porque não havia sistema de infraestrutura de transporte rodoviário, ferroviário no Brasil suficiente. Mas aí Juscelino Kubitschek quebra com isso, né, inicia um governo desenvolvimentista do qual, concedendo pesados incentivos fiscais para as indústrias multinacionais, essas indústrias multinacionais chegam ao Brasil, passam a produzir automóveis, passam a produzir eletroeletrônicos, utilizando da mão de obra barata e desqualificada brasileira e dos incentivos fiscais que o governo brasileiro concedeu a essas indústrias, somados aos vultuosos gastos de infraestrutura em produção de energia e transporte que o governo brasileiro, no governo de JK, teve naquele momento, o Estado brasileiro acabou se endividando. E essa dívida, sim, ela foi herdada pelos militares. Então, no período militar, da década de 60 até a década de 80, nós voltamos até aquele protecionismo de mercado. Então, o Brasil volta a proteger os seus industriais, volta a proteger as suas empresas, os seus produtos fabricados aqui no Brasil,
e dificulta, aumentando tarifa de importação de alguns gêneros, inclusive gêneros alimentícios, para que não houvesse a concorrência direta com as empresas brasileiras. Então, nesse momento, nós tivemos uma mudança muito brusca na política econômica global do Brasil. O Brasil sai de um governo JK, é um governo mais desenvolvimentista, um governo que proporcionou a primeira grande abertura econômica do Brasil, já que o Brasil atraiu essas multinacionais para produzir esses produtos que até então o Brasil não produzia, produtos de bens duráveis. O Brasil produzia apenas produtos de bens não duráveis. Só me diferencia aí. Produto de bem durável, galera, é aquele produto do qual há uma grande rotatividade de consumo e de produção dessa mercadoria. Então, por exemplo, produtos alimentícios, produtos têxteis, tudo isso é produto de bem não durável. São produtos que constantemente a indústria tem que estar produzindo porque a rotatividade no mercado é muito alta, o consumo é constante. Já os produtos de bens duráveis são produtos do qual a rotatividade no mercado é menor e a troca desse produto, né, a obsolência desse produto é bem maior. Então são produtos do qual não se troca de mês em mês ou de 3 em 3 meses. Né? São produtos que o consumidor geralmente leva de 1 ano até 2 anos para poder trocar esse produto. Então nós temos como exemplos de produtos duráveis que passaram a ser produzidos aqui no Brasil na década de 50, no governo de JK, automóveis, produtos eletroeletrônicos que não eram produzidos aqui no Brasil.